Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falando sobre vida interior, não poderíamos deixar de comentar sobre uma rotina de oração. Queria retomar aqui uma frase muito conhecida: vale muito mais rezar um Pai Nosso bem rezado do que 1000 Ave Marias mal rezadas. É claro que existe uma intenção boa nessa frase de dizer que nós devemos nos concentrar na oração, e isso é verdade também, a gente não pode rezar de qualquer jeito. Mas existe algo muito negativo nessa frase, que é pensar que a força da nossa oração se dá pela força do nosso afeto. E isso é uma grande tentação. Veja, ter uma rotina de oração é ter como que um calendário diário, né? É como uma forma bem simples de dizer, como uma dieta. Nós sabemos que temos que ingerir uma quantidade específica de proteína, não exagerar no carboidrato, na gordura, né? Favorecer mais a gordura positiva do que a gordura negativa, não é? Então, a rotina de oração é mais ou menos isso também. Colocarmos uma meta para rezarmos. É claro, para fazer isso precisamos conhecer a nossa própria rotina, ter um plano de vida. Isso é evidente. Mas nunca pensar na rotina de oração com certa mediocridade, né? Vou rezar aqui um Pai Nosso Ave Maria antes de dormir. Nossa, como é prejudicial isso? Porque falta uma alma grande, falta aí o desejo de crescer espiritualmente. Falta generosidade para dar a Deus aquele que nos deu tudo, até mesmo a disponibilidade para amar, para servir, para trabalhar. Né? Veja, ter um coração grande é criar uma boa rotina de oração conforme as necessidades da nossa alma. Então, sinto uma necessidade mais específica, por exemplo, de formação. Vou procurar reservar 15, 20, 30 minutos para a leitura, né? A oração do Santo Terço, que pode acompanhar boa parte da minha rotina no ônibus, no caminho para o trabalho, no caminho para a faculdade, né? Então, pode nos ajudar a ter uma boa rotina de oração, ter um horário específico para rezar, não também encher nosso dia de coisas, mas ter um horário para fazer a oração mental, aquela oração silenciosa, aquela oração que eu posso entrar em comunhão com Deus, aquela oração em que eu converso com Deus. Veja, será que os meus momentos de intimidade, de oração, se restringem a momentos comunitários, por exemplo, na missa, no meu grupo, na minha caminhada? Ou será que eu também procuro cultivar minha espiritualidade dia a dia? Eu procuro renovar o meu amor por Deus a cada dia? Lembre, um coração apaixonado sempre arranja um jeito de agradar aquela pessoa que se ama, não é? Então, uma pequena lembrança, um pequeno mimo, uma foto, a gente sempre arranja um jeito, não é? Por que para Deus não somos assim? É fundamental criarmos uma boa rotina de oração. Talvez olhar para o que o Carisma Lumen nos coloca nos ajude bastante. Em primeiro lugar, a oração do Santo Terço diário. Acho difícil uma pessoa que realmente seja tão atribulada que não consiga rezar o terço diariamente. Além disso, uma adoração semanal, uma missa extra-dominical, são, vamos dizer que o básico para uma pessoa que quer viver um carisma específico. Mas, quiçá, tivéssemos a oportunidade de comungar diariamente, ir para a missa todos os dias. Lembro, quando eu fazia faculdade, passei no vestibular, ir para a missa era a minha prioridade. Eu não pensava, cara, eu vou para a missa quando me sobrar tempo. Não, na verdade, eu olhava para o meu dia e disse, que horas eu vou para a missa hoje? As outras coisas se organizavam de acordo com o meu horário de ir para a missa. Até mesmo minhas refeições. Eventualmente, eu tinha aula de manhã e de tarde, o horário que eu tinha para ir para a missa era no horário do almoço. Então, abdicava do meu almoço, naquele dia específico, para poder ir para a missa. E às vezes comia só um salgado ou nem comia o jejum. Então, isso para mostrar que ter a prioridade da vida de oração. Então, a missa diária pode ser um grande propósito para nós. Vejam, a Lectio Divina, ou seja, aquela leitura meditada com a Palavra de Deus. Quantos frutos já trouxe na vida de tantos santos e pode trazer na nossa também? Se nós tivermos a oportunidade de cada dia ler a Bíblia. Mas eu não conheço. Verdade. Você vai conhecer lendo. Não existe outra forma de aprender a jogar o jogo senão jogando. Não existe outra forma de aprender a ler a Bíblia senão lendo. E a Bíblia é como um grande tesouro, né? Eu não consigo compreender tudo. Então, louve a Deus pelo pouco que você consegue compreender e vá gradativamente crescendo na compreensão, porque será também um crescimento na graça de Deus. Então, o Santo Terço, a missa com frequência, de preferência diária,
Lectio Divina, a adoração semanal, elas podem ser de grande ajuda para nós. Claro, quem sabe aí, conseguiríamos então incluir na nossa rotina de oração o exame de consciência diário, como já falamos, que é tão fundamental. Antes de dormir, ao acordar, aqueles conjuntos de orações que se podemos fazer durante todo o dia, ou ainda jaculatórias, pequenas motivações para o dia. Bem-aventurada Virgem Maria, intercedei por mim. Olhai, Virgem Maria, por essa pessoa. Intuitivamente a gente vai lançando esses dardos no coração de Jesus. Antes de comermos, muito obrigado, Jesus, por este alimento. Faz o sinal da cruz, não tem vergonha disso, de professar, de manifestar a tua fé na frente dos outros. São coisas, pontos fundamentais para nós que somos cristãos e que queremos viver uma vida interior verdadeiramente profunda e frutuosa, e não somente uma coisa aqui, outra acolá, uma coisa movida pelas emoções que eventualmente fazemos, deixamos de fazer, porque somos levados por a mentalidade mundana de que devemos fazer somente aquilo que nos agrada. Veja, quantas vezes uma boa vida de oração pode responder algumas questões da nossa interioridade, algumas questões da luta contra o pecado. Uma vez, dando direção espiritual, acompanhando, aconselhando um jovem, ele partilhando sobre um vício, um pecado específico que ele queria ganhar, que ele queria vencer e não conseguia. Falei, mas filho, como é que você tem rezado sobre isso? Ele, então isso é outro ponto que eu quero partilhar. Minha vida de oração está muito ruim. Eu, filho, quem sabe deveríamos começar por aí, pela vida de oração. Claro que a oração ela não é uma resposta mágica a tudo, mas uma oração verdadeira, interior. Ela vai nos colocando diante de nós mesmos, diante da nossa consciência. E, portanto, nos ajudando a crescer na maturidade humana e espiritual que nós precisamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.